Uma história fascinante que conta sobre a busca implacável de um pai por justiça. Andrew Bambersky, ele soube da devastadora notícia que a sua filha havia morrido de maneira misteriosa, e após isso, ele viveu intensamente para ver o responsável atrás das grades. A sua luta durou décadas, ele lutou contra as autoridades de um país inteiro e no final teve que tomar uma decisão drástica para que a justiça fosse feita. Nesse vídeo a gente vai conhecer o caso Kalinka, o pai que sequestrou o assassino de sua filha. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Você já ouviu falar na palavra da Blaze? Já? Então fica aí, tranquilinho, que você vai escutar de novo, porque o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Blaze. A Blaze é um site de jogos destinado ao público maior de 18 anos, então você tem menos de 18, já pula esse anúncio aqui. E os depósitos podem ser feitos por Pix, que é mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas. E se você é novo na Blaze, nunca foi lá, nunca jogou, usa o código aqui do canal, chamado Não Adivinho, e aí você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até R$5.000. Ou seja, se você jogar quinhentão, ganha mais quinhentão. Se jogar milzão, ganha mais milzão, e assim por diante, até R$5.000. Beleza? Então boa sorte a todos e joguem com responsabilidade. O caso Kalinka Bambersky teve seu início em 1982 e até hoje continua sendo um dos casos mais famosos e intrigantes da história. Ganhou grande destaque porque levantou questões importantes sobre as relações políticas de duas das maiores potências mundiais, a França e a Alemanha. Além de, é claro, ser responsável por mostrar o que um pai com sede de justiça não é capaz de fazer. Kalinka era a filha mais velha de Andrew Bambersky e também da Danielle Gunning. No entanto, o casal francês acabou num amargo divórcio e foi aí que as coisas começaram a dar errado. Bom, a razão por trás da separação do casal foi que um médico do consulado alemão, chamado de Dieter Kronberg, e a mãe de Kalinka começaram um caso secreto e acabaram deixando seus parceiros, casando-se em 1977. No entanto, depois que o Andrew e a Danielle se divorciaram, os filhos foram morar com a mãe e o médico em Lindau, na Alemanha, com outros 2 filhos dele. Engraçado, para não dizer trágico, é que na década de 70, os pais da vítima, ou seja, o Andrew e a Danielle, mantinham relação de amizade com o Dieter Kronberg, que é o médico, né, e a sua segunda esposa. Uma época aí em que a mãe da vítima e o futuro responsável por sua morte iniciaram um romance secreto. O romance proibido acabou resultando nas separações de ambos os casais mencionados, né, e pensar que a decisão da mãe de Kalinka levou a um crime horrível que partiria o coração de qualquer pai. Na manhã do dia 10 de julho de 1982, Kalinka, que tinha apenas 14 anos, foi encontrada morta na casa onde ela passava suas férias com a mãe e o padrasto. Para o serviço de emergência que chegou ao local na hora, o médico admitiu que tentou injetar cálcio e ferro nela, acreditando que a adolescente havia sofrido uma insolação, o que pareceu um pouco estranho para outros profissionais da saúde, pois esse não era um tratamento típico. No entanto, as autoridades alemãs não prestaram muita atenção nisso. Perder sua amada filha de sorriso fácil de 14 anos foi um choque devastador para o seu pai, Andrew Bambersky, já que a sua filha estava fisicamente muito bem. Ela vivia uma vida saudável e se dedicava a praticar esportes como o esqui, o surf, a patinação no gelo. Então o Andrew, ele não engoliu muito bem essa história aí que o médico contou sobre a sua morte. O pai da vítima, quando foi informado sobre o ocorrido, ele morava na França, então num primeiro momento não teve maiores informações sobre a morte da filha, já que tinha ocorrido na Alemanha. Bom, então iniciaram algumas investigações, as autoridades alemãs já começaram a fazer merda, para dizer o mínimo, né? Buscando então esclarecer as circunstâncias da morte de Kalinka. O próprio médico, né, o Dieter Kronberg, ele apresentou diversas versões sobre o ocorrido, parecia que ele se contradizia, enfim. Na autópsia realizada 2 dias após a morte da jovem, não se conseguiu definir a causa da morte, sendo identificadas as seguintes características: conteúdo gástrico aspirado nas vias aéreas e nos pulmões, conteúdo não digerido no estômago, várias marcas de injeção, um rasgo vaginal superficial, manchas frescas de sangue ao redor das genitais e uma substância esbranquiçada na vagina. Enfim, eu acho que já deu para entender o que aconteceu, né?
Bom, mesmo diante das diversas versões do padrasto da vítima e as características reveladas na autópsia, o Ministério Público alemão não quis abrir uma investigação mais profunda sobre o médico. E é claro que isso gerou uma revolta no pai da menina. Enfim, parecia que ele tinha as costas quentes. O Andrew, convencido da culpa do padrasto, passou a distribuir panfletos o acusando dos crimes de homicídio e de estupro, além de contratar um renomado advogado para ver se conseguia levar então o assassino de sua filha até o julgamento. Só que apesar de todo o esforço do francês, ele não conseguiu ver processado Dieter Kronbeck na Alemanha, tendo o caso sido levado a um tribunal superior alemão, o qual concluiu num julgamento realizado em 1987 que não havia prova suficiente para demonstrar que o médico teria causado a morte da vítima. Só que o pai, é claro, não iria desistir tão fácil de ver a justiça sendo feita. O inconformismo de Andrew fez com que ele continuasse na sua batalha e por volta de 1995 ele conseguiu novas pistas do caso com a exumação do corpo da filha. Então, em 1995, após o intenso lobby de Andrew, o médico ele foi julgado, só que na França à revelia, o que significa que ele não estava fisicamente presente no tribunal e recebeu uma sentença de 15 anos por infligir intencionalmente lesões corporais que causaram a morte não intencional. Só que o jogador era difícil de ser pego. Infelizmente, o veredito foi anulado em 2001 pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que censurou a França porque o Kronbeck ele não foi capaz de se defender, já que ele não estava lá. Bom, em vez de colocá-los atrás das grades, o médico então ainda recebeu uma indenização de 100 mil francos. Olha que absurdo, né? Diante da anulação, o pai da menina tentou a extradição do criminoso da Alemanha para a França, a fim de que ele fosse julgado novamente, participando do processo e exercendo a sua defesa, evitando-se outra anulação. Porém, a extradição foi negada por um tribunal alemão em 2004, sob o argumento de que o caso havia sido encerrado com a anulação da condenação. Então, basicamente, a situação era a seguinte: existiam provas para condenar o réu, mas não existia um mecanismo através do qual se pudesse obrigá-lo a ser submetido a julgamento. Fora que a história de Kronbeck era muito mais obscura ainda. As autoridades alemãs negligenciaram o fato de que o cara já estava sob o radar da justiça por vários outros crimes. Em 1970, por exemplo, ele foi julgado na Alemanha por ser suspeito de matar a sua primeira esposa com uma injeção, mas ele se safou por falta de provas. Em 97, já depois do crime contra a Kalinka, o Kronbeck ele admitiu ter drogado uma paciente de 16 anos e a estuprado em seu consultório médico. Ele recebeu uma pena suspensa de 2 anos e perdeu a sua licença médica. Como se isso não bastasse, várias vítimas se apresentaram, mas os casos não foram instaurados devido à falta de provas. Enfim, estava claro que o médico era um arrombado e o Andrew viu que estava difícil conseguir justiça. Já estava então há mais de 20 anos tentando alguma coisa e nada aconteceu. Foi então que ele tomou uma medida mais radical. Como a Alemanha recusou o pedido da França de extraditar o Kronbeck, inconformado, o Andrew Bamberski ele adotou uma providência inesperada, contratou vários homens para sequestrar o médico e levá-lo para a França, a fim de entregá-lo às autoridades francesas para que ele fosse submetido a um novo julgamento. Nesse contexto, então, 27 anos após a morte de Kalinka, em 2009, o Kronbeck, então com seus 74 anos, foi espancado, sequestrado e levado para a França, sofrendo inclusive uma fratura no crânio e sendo acorrentado próximo a uma delegacia. Você vê que o pai ele não descansou, né, cara? O pai aí foi até bonzinho, né? Ele só queria o julgamento. Se fosse outro, poderia já ter pago os caras para torturar e matar o criminoso, ou ele mesmo teria feito isso, né? A suspeita do sequestro, é claro que recaiu sobre o Andrew, ele acabou sendo preso até, mas posteriormente ele foi libertado sob fiança. Isso gerou certa tensão entre os países envolvidos, né? Porque a Alemanha exigiu o retorno do médico, além de que eles pediram também a extradição do pai e dos executores do sequestro, o que foi negado, é claro, pela França. No final das contas, o Dieter Kronbeck ele foi submetido a um novo julgamento, agora com a sua presença. Ele acabou novamente sendo condenado pela justiça francesa a pena de 15 anos de prisão, a exemplo do que ocorreu na sua primeira condenação. Nessa época, várias mulheres alemãs se apresentaram para testemunhar que o médico as havia agredido sexualmente quando adolescentes.
O médico ficou preso desde seu primeiro veredito na França, mas só em julgamento realizado no mês de março de 2018, o Dieter Kronbeck ele acabou sendo condenado de maneira definitiva por causar danos corporais intencionais que resultaram na morte não intencional de Kalinka Bemberski, sendo a pena fixada em 15 anos de prisão. Após 9 anos e várias tentativas de apelar à sua condenação, o alemão assassino foi libertado da prisão no dia 22 de fevereiro de 2020 por motivos de saúde. No entanto, ele morreu 7 meses depois numa casa de repouso em 12 de setembro de 2020. A repercussão desse caso foi internacional, tendo inclusive gerado aí um filme francês chamado de Kalinka, em nome da minha filha. Além de ter gerado também um documentário na Netflix lançado no ano passado com o nome de O Assassino da Minha Filha, que conta então os detalhes dessa verdadeira saga de Andrew em busca de justiça. Bom, enfim, né, essa história é surreal, né, cara? É óbvio que faria um documentário, um filme com isso, né? E mostra também aí essa sede do pai e que ele não descansou, né, cara? Depois de 27 anos aí tentando justiça, o cara decidiu agir, né? Eu acho que ele fez o mínimo, deveria ter feito isso antes até, né? Bom, se você viu o vídeo até aqui, eu peço por favor que se inscreva no canal, deixa o seu like, engaja aqui, conta aqui o que você achou da história, o que você faria, né, se acontecesse isso com uma filha sua, com um filho seu, como que você agiria vendo a justiça aí meio que fechar os olhos para isso? O que você faria no lugar do Andrew? Bom, me deixa aqui também a sua sugestão de vídeo ou me manda no Instagram, a gente se vê mais tarde, falou!